Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Transpira, Respira, Inspira. Eu sou o Thiago e você já sabe, a cada semana tem uma história diferente para você poder ouvir e acompanhar aqui, não só no YouTube, como também no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Então, esse primeiro recado é para você que está só escutando aí, você não tem o recurso da imagem para consumir esse conteúdo. Saiba que esse conteúdo está em vídeo também lá no YouTube e também no Spotify em vídeo. Agora, se você está acompanhando no YouTube ou no Spotify em vídeo, saiba que você pode só ouvir também essa edição enquanto você está correndo, enquanto você está lavando louça, está no transporte público, está dirigindo, que não pode ficar de olho na tela. Cuidado no trânsito, hein, meu jovem? Cuidado, hein? Ó, de olho no volante. Fica só ouvindo, põe lá só para escutar, tira o recurso do vídeo. Você pode ouvir também da forma que você quiser, quando você quiser, aonde você quiser, e pode pegar o link desse programa também e compartilhar para outras pessoas, tá bom? Então você já sabe, se você ainda é o primeiro programa que você está escutando aqui, já coloca aí se inscrever, seja no Spotify, seguir aí, ou no YouTube, se inscreve, enfim, eu não sei como é que tá na sua plataforma, já coloca aí para seguir, ativa as notificações para que toda vez que chegar uma história nova, você vai receber a notificação, já baixa para ouvir, porque pode ter certeza que vai ser um programa muito legal e vai te inspirar demais. Mas, sem mais delongas, eu vou conversar com um cara aqui que tem... esse cara, ele tem uma história muito bacana e ele tem uma loucura muito parecida com a do Renan. Quem conhece o Renan já sabe do que eu tô falando. Mas, senhoras e senhores, plateia virtual de pé para receber o nosso convidado de hoje, Gabriel Jacques. Palmas para a plateia virtual para ele. Aê! Aê! Seja bem-vindo, meu jovem. Obrigado. Boa noite, né? Eu sou Gabriel Jacques e sou um profissional de educação física, tenho 34 anos, sou esposo da Amanda, sou pai da Dádiva, uma menina de 7 anos, sou profissional de educação física, trabalho na rede pública do Rio Grande do Sul, na área da educação, e também sou treinador de atletismo. Cara, o nome da sua filha é Dádiva? Dádiva. Cara, como você e sua esposa chegaram nesse nome? Porque, cara, não é um nome comum. Eu quero começar essa conversa sabendo de onde você tirou o nome da sua princesa. Então, eu tinha uma aluna no quinto ano, que eu dei aula em 2015, e ela tinha o nome de Dádiva, levava o nome de Dádiva. Ela particularmente não gostava do nome dela, eu amei o nome dela. Então, a minha esposa também é professora, só que é da área de inglês. E quando eu fui fazer a chamada no primeiro dia de aula, eu me apaixonei por esse nome, né, pelo nome da Dádiva. E eu disse para aquela menina que o nome da minha filha, quando eu tivesse filha, seria o nome Dádiva, né? Então, em 2016, daí no outro ano, eu e minha esposa engravidamos e colocamos o nome de Dádiva, né? Então, que significa presente de Deus, né? Exato, era isso que eu ia dizer, cara, porque é um nome muito que tem uma simbologia muito forte, né? Eu imagino que assim também deva ser a sua filha para vocês aí, por isso que a curiosidade, cara, porque além de não ser um nome comum, é um nome muito forte que representa muita coisa. E Caio, hoje ela tá com 7 anos. Hoje ela tá com 7 anos, ela tá com 7 anos aí bem ativa. É uma dádiva bem presente, né? É uma dádiva, exatamente, bem ativa. Ai, cara, que legal. E há quanto tempo já que você tá na área da educação física? Eu sou formado desde 2014, né? Me formei na PUC aqui do Rio Grande do Sul e me formei em licenciatura em 2014 e em 2015 me formei na área do bacharelado. Então eu já atuo desde 2010. Em 2010 eu já fazia estágio na área da educação física, trabalhava com projetos sociais, legal. Estagiava em escola, então desde já mais de 14 anos aí eu tô no ramo. Que legal, cara. E você também tem uma formação em atletismo que você falou, né? Eu sou pós-graduado em atletismo, né, na Federal do Rio de Janeiro. Então, já trabalho nesse ramo aí também desde 2016. Eu trabalho na área do atletismo. Então, sempre trabalhei na área da escola, como professor de educação física. E, paralelo a isso, né, eu trabalhei com atletismo, né? Trabalho já com atletismo já desde 2016, né? E aí, com corrida de rua, provas de curta e longas distâncias. Cara, isso é bem legal você trazer, porque a gente consegue levar essa conversa também para um outro lado até um pouco mais técnico, cara. Isso é bem legal,
porque aqui no projeto a gente tá conversando com diversas pessoas, com diversas experiências, e ter uma pessoa também com esse seu currículo é muito bom, cara. Tenho certeza que essa conversa vai render muito. Seria um episódio, talvez, que a gente poderia ter uma parte 2, parte 3, parte 4, ou uma série só pra falar de atletismo, que é um assunto que eu também gosto pra caramba, mas conversaremos mais sobre isso em outra oportunidade. E, cara, aproveitando essa abertura aqui, eu queria que você falasse um pouquinho só. A gente sabe que o Rio Grande do Sul passou por um período bem difícil no começo de 2024, né? Eu queria que você comentasse um pouco como é que tá a questão hoje, a recuperação do estado, a parte profissional do esporte, como é que vocês estão nesse período? Porque foi um assunto que acabou caindo um pouco no esquecimento da galera após aí alguns meses, né? Mas eu acho que é importante a gente aproveitar esse programa aqui para saber um pouquinho como é que vocês estão nesse momento, né? Com relação à parte da educação, principalmente, né? Então, a gente passou por esse momento bem difícil no mês de maio aqui, e a situação hoje, ela tem três locais, né? Cada local tem a sua etapa, né? Eu moro na capital, Porto Alegre, né? Porto Alegre foi afetada em alguns bairros, né? De 3 a 4 bairros, foi pouco, assim. Porto Alegre, por ser capital, ela já está ela se reconstruiu mais rápido, né? Uhum. Por ser a capital, né? Então ela já está no momento, já se levantou, já conseguiu se reconstruir. Tanto é que nós tivemos a Maratona de Porto Alegre aqui. Sim. E foi um símbolo de uma reconstrução. Depois a gente tem a região metropolitana de Porto Alegre, que foi afetada. Eles estão se reconstruindo agora, né? Já está na parte do meio para o fim já da sua reconstrução. E aí nós temos o interior, né, do Rio Grande do Sul, que foi a parte mais afetada nas enchentes. E ali ainda, até isso aparece pouco, assim, porque geralmente a mídia mostra um pouco mais a capital, né, o que é normal, mas o interior, ele já ainda está num processo ainda de inicial ainda, foram muitas casas destruídas, né, então, empresas que foram destruídas, né, a maioria das mortes foram no interior, então o interior, o caminho já está um pouco mais difícil, né, ainda está difícil, né, algumas vezes eu vou ao interior, porque eu tenho amigos lá, tenho parentes lá, então o interior já está um pouco mais difícil a caminhada, assim, ainda eles não conseguiram se reconstruir ainda, né? A parte também de ajuda também demora um pouco mais para chegar lá, então são essas 3 fases que a gente vive aí, né? Capital, região metropolitana e interior. Então, aproveitando esse momento do programa, a gente tá na abertura ainda, mas é legal trazer esse momento para poder trazer essa conscientização, né? Que a gente precisa continuar ajudando de alguma forma, ou seja, sabendo e aí, galera, como é que tá por aí? A gente não pode deixar de ajudar, né? Eu acho que não podemos esquecer de nenhum dos lados do nosso Brasil, principalmente que sofre bastante. Lembrando que a gente tá gravando isso no final do ano de 2024, então virada do ano, a preocupação retoma, né? Porque os períodos de chuva começam a acontecer novamente e a gente torce aí para que tudo ocorra da melhor forma nesse próximo ano, que a gente não tenha mais notícias como tivemos nesse ano de 2024, né, cara? Que eu acho que é o mais importante. Mas, senhoras e senhores, é sobre um pouquinho de cada coisa que você ouviu que a gente vai conversar hoje. Esse é o Gabriel Jacques e a gente não vai perder muito tempo aqui. Vamos para o que interessa, vamos girar a vinheta aqui e vamos começar a conversar com esse cara que tem muita... Apesar de ser um cara tão novo, com uma cara tão nova, mas tem muita história para contar. Editor, roda a vinheta aí, vamos para o momento Transpira. Muito bem, agora vamos entrar mais a fundo na vida desse cara. E agora eu quero saber um pouquinho de você, Gabriel. O que te move? O que te inspira, né? O que você sente quando você tá naquele momento de transpiração? Que você tá correndo, o que passa na sua cabeça? Tem gente que fala que não passa nada, outros falam que pensam em tudo e resolvem problemas. A gente já ouviu um pouquinho de tudo aqui, né? E a gente sempre vai se identificando com uma parte ou outra, mas a gente quer saber do Gabriel, o que passa na cabeça do Gabriel quando ele tá correndo, quando ele tá transpirando. Então, a corrida, ela me ensina muito sobre paciência, né? Sobre processos, assim. Então, quando eu estou ali no momento da corrida, é o momento que eu estou fazendo uma relação com a minha vida e com todos aqueles que estão à minha volta,
né? Seja a minha família, seja o meu ciclo de amigos. Então esse é o momento que a corrida ela me impulsiona, né, para compreender o processo que eu estou vivendo com aqueles que estão à minha volta, né? Então isso é o que me move ali na corrida, né? Então o que me move e que também me inspira, me ajuda a eu ajudar outras pessoas através da corrida, né? Então é isso que é o que mais me move dentro da corrida, é isso aí, né? Ajudar pessoas a vencer os seus processos, a passarem por seus processos, a entender o processo seu, né, que está vivendo, né, através da corrida, né? Bacana, cara. Então, quando você tá correndo, então, você tá sempre pensando de alguma forma como aquilo que você tá fazendo pode impactar a vida de outras pessoas, é isso? Exatamente. Eu sempre procuro, o tempo inteiro eu faço uma relação com a vida, né, com a minha Legal. minha vida e com aqueles que estão à minha volta, né? Bacana, cara. E assim, especificamente na corrida de rua e no atletismo, você já tá há quanto tempo já nessa caminhada entre corrida de rua e o atletismo de corrida? Como corredor, né, como praticante da corrida, eu já tô desde 2008. Né, eu já sou um atleta amador do atletismo, né, um praticante desde 2008, então já faz aí mais de 15 anos aí que eu estou envolvido na corrida. Trabalhando com a corrida de rua, trabalhando com pessoas, treinando pessoas, eu estou desde 2016, né, então estou aí para 8 anos praticamente na corrida, né, então dentro desse processo eu fui mudando alguns públicos, né, trabalhava com deficientes visuais, trabalhei muito com deficientes e tal. Então 8 anos trabalhando e já 16 anos já como praticante, como atleta amador, né? Cara, que legal isso daí, cara, saber que você atua com PCDs, né, que fala, né? Cara, bem legal. Isso. A gente vai trazer isso daí pra conversa em breve. Eu tô te perguntando isso porque, assim, quando você tá correndo, uma vez que você começa a prática, e aí a gente vai voltar um pouquinho lá em 2008, então. 2008 você classificou bem aí, que foi quando você começou como atleta amador. Quando você começou lá no início, que você tava aprendendo o que é a corrida, aprendendo a correr. Nunca ninguém começa correndo já de cara 10, 15, 20 quilômetros. Todo mundo passa por um processo devagarzinho, tal, que vai conquistando resistência, vai aprendendo a respirar, vai aprendendo como não se lesionar. Até hoje o Gabriel já é um atleta, um cara que tem os seus projetos de maratonas, que já a gente vai falar sobre isso. Teve uma certa evolução daquele início do Gabriel pro Gabriel de hoje, 2024, né? E essa evolução, ela vai passando por algumas etapas de conquista, né, de superação, de motivação. Eu queria saber de você, como é que você consegue valorizar ou significar cada etapa da sua vida? De cara eu já percebo que você é um cara que pensa muito no próximo, pensa muito nos outros. Nesse princípio da nossa conversa, a sua fala, ela nunca direciona pro Gabriel, ela vai sempre pra alguém, pro próximo, né? Isso é muito legal, cara. Mas eu sei que o Gabriel teve o seu processo de evolução, de crescimento. Eu queria saber quais foram as suas primeiras dificuldades que você tinha na corrida de rua e o que você sentia quando cada uma delas era superada. E se tiver algum desafio que você consegue avaliar, que você consegue colocar ainda agora em 2024, que para você teve aquele sabor especial, teve aquele significado importante, queria que você compartilhasse, porque as pessoas que estão escutando e ouvindo esse programa, cada uma tem a sua limitação. A gente fala com pessoas que estão começando agora, que estão na fase dos 5 km, e o 5 km é o ápice delas. Tem pessoas que gostam de umas loucuras, como correr 100 km, 110 km, e cada um encara essa evolução de uma forma, de um processo, né? Cada gota de suor de cada pessoa tem um valor único para cada uma delas. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho das suas superações e o que cada uma delas ou o que elas simbolizam no contexto geral para você. Então, eu não consigo falar do meu início da corrida se eu não falar da minha fé, na verdade, né? Eu vim de uma família, minha mãe é uma mulher que crê, tem uma fé assim, né, uma fé em Deus, e eu criei num ambiente assim, né, e desde pequeno eu tive algumas dificuldades. Eu encontrei, por exemplo, eu tinha alguns problemas que apontavam que eu teria dificuldades de me relacionar com pessoas, de poder estudar, de poder trabalhar. Então, pela essa fé da minha mãe, né, eu virei um outro caminho, assim, eu virei a chave na minha vida, assim, né? Então a corrida, ela entrou muito nisso, na questão de me superar, assim, de eu poder alcançar coisas que pessoas diziam que eu não poderia alcançar, né? Então a corrida, ela entrou muito nisso para mim, assim, ela entrou muito como superação. Então nesse início, quando eu comecei a correr lá em 2008, eu já era uma praticante, já sempre joguei em escolinha de futebol, sempre fui envolvido com esporte, assim, desde pequeno. Mas a corrida, ela me levava a eu me superar, assim,
Quando eu comecei ali em 2008, eu pensei, a corrida, ela te ensina sobre superação. Ela pode me ensinar sobre eu superar as minhas dificuldades financeiras, as minhas dificuldades, né? E estimular a minha família também a pensar diferente. Então, eu comecei a correr ali em 2008. Então, nesses primeiros, vamos dizer assim, os primeiros 3, 4 anos, até ali 2011, 2012, a corrida ela me ensinava muito sobre superação, né? Me impulsionava para isso, e eu começava a ver a vida de uma forma diferente, né? E aí, a partir disso aí, eu fui evoluindo, eu fui me desenvolvendo nisso, eu fui me familiarizando com isso, né? E aí, depois, nessa segunda etapa da corrida, surgiu a oportunidade de ajudar deficientes visuais a correr. Surgiu uma oportunidade de construir um grupo de corrida para deficientes. Eu convivia com um casal que era deficiente visual, que não se sentia capaz de correr, e aí eu comecei a ensinar eles a correr. A partir daí, eu criei um grupo, eles foram trazendo contatos que eles tinham, que também eram deficientes visuais, e aí eu criei um grupo de deficiente visual, e aí eu comecei a trabalhar com a corrida, aí que eu comecei a trabalhar a corrida, eu comecei a treinar aquele grupo ali, comecei a me envolver nisso, aí chegou ali 2015, 2016, então essa foi a segunda etapa da minha corrida. Então a primeira etapa da corrida era muito uma superação pessoal, assim mesmo, a segunda etapa já impulsionando outras pessoas a se superarem, né? E aí depois, a terceira etapa é o que eu tô vivendo hoje, né? Cara, e não deixa de ser uma essa segunda etapa, cara, eu confesso pra você que me pega demais. Porque, cara, você escolher, cara, abraçar qualquer pessoa com qualquer tipo de limitação, não é uma escolha comum, não é uma escolha que qualquer pessoa faz. E, cara, e você ter tido essa sensibilidade de entender essa oportunidade de crescimento, então, e como você falou, não deixa de ser uma superação também profissional, mas eu ainda acabo entendendo que essa nossa superação no contexto geral, quando a gente se permite a ter esse tipo de experiência, ela é muito mais pessoal do que profissional, do que acadêmica ou qualquer outra coisa que possa ser comparado, porque não tem algo mais gratificante do que você olhar para o seu próximo. E quando a gente fala de olhar para o seu próximo, o nosso próximo, ele não tem limitação nenhuma, ele não tem deficiência nenhuma, ele é o nosso próximo. É assim que a gente aprende, né? Que a gente precisa amar e acolher o nosso próximo. Esse é o verdadeiro sentido do amor que a gente tem, né? Ou pelo menos que nós deveríamos ter com qualquer ser humano. E quando você fala, cara, que você, depois de 2011 e tal, que você teve o seu momento de superação, você ter esse encontro, essa oportunidade de abraçar essas pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, dessa tua experiência de trabalhar com pessoas com deficiência visual, né? Um pouquinho de como foram algumas dificuldades e como você driblou elas. Eu acho que é legal a gente trazer isso pra conversa, porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão escutando e estão assistindo que conhecem alguém que talvez tenha essa dificuldade, queira estar inclusa, né, que é sobre isso que nós estamos falando aqui agora, sobre essa inclusão, e que, cara, você teve uma experiência linda, e eu não posso deixar passar esse bloco sem pedir pra você compartilhar um pouco, cara, disso, porque eu acho que é muito rico e é muito importante, tanto pra quem vai ler isso aqui no livro, quanto pra quem tá acompanhando aqui a versão em áudio ou em vídeo, né, desse podcast. Quando eu comecei com meu primeiro contato com deficiente visual, ele foi em 2013, né? Foi em 2013. Eu estava correndo numa pista de atletismo e tinha um deficiente visual que estava correndo e ele não tinha guia. Tava chovendo. E ele tava usando só a guia dele, assim, ele raspava no canto da pista de atletismo, né? Naquele ferro, naquele alumínio, né? Da raia 1 ali, sozinho, assim, correndo. Então ele tava correndo bem devagar ali pra ele não cair, né? Porque tava chovendo e não tinha. E eu cheguei pra treinar e eu me ofereci pra ajudar ele, só que ele não tinha uma guia pra me poder guiar ele, né? Então eu tirei o cordão do meu calção, amarrei e não tinha experiência ainda. Comecei a ajudar ele ali, ele foi me ensinando. E ali eu me senti... Já era um pouco natural pra mim, porque eu já trabalhava com projetos sociais e com deficientes, né? Com deficiências intelectuais, outros PCDs, assim, né? Na época a gente chamava... Era uma outra nomenclatura isso, né? Então eu comecei a ajudar ele ali. E aquilo dali, pra mim, me trouxe... Me brilhou, assim, no sentido que ele se sentiu feliz, né? Se sentiu incluso. E aí ali surgiu uma oportunidade
de nós darmos um sentido para outros deficientes visuais. Aquele senhor, ele já era um atleta já amador de corrida há mais de 30 anos, né? Ele já tinha muita experiência na corrida. Só que ele conhecia muitos outros deficientes que sofriam de depressão, que tentavam até tentativa de suicídio, né? Muitos, né, que já enxergaram, se tornaram deficientes visuais depois, não viam um sentido para a vida, não viam uma perspectiva, assim, principalmente também no esporte, né? Então a gente começou a fazer contatos com esses amigos dele, né? Porque ele já era um cego já de nascença, né? Então ele já conhecia muitos deficientes. E ali esse início foi espetacular, assim, né? É difícil até de descrever como é que foi isso, assim, aos relatos que tínhamos ali, né? Desses deficientes, né? A gente começou o nosso primeiro grupo ali, que hoje esse grupo já tem mais de 200 pessoas, é um dos grupos mais conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é o grupo Sexto Sentido. Ele começou comigo ali, que era o Amigos do Sete, porque Sete era pista de atletismo. Então ali a gente já, num poucos contatos que a gente teve ali em 2015, 2016, a gente já tinha 40 deficientes visuais ali, né? Já era um grupo de 40 deficientes visuais, né? Então para eles ali, naquele momento, naqueles 4 anos que eu trabalhei junto com eles ali, foi, assim, um momento, assim, de descoberta para eles, assim, para mim também, né, uma nova experiência, mas a gente envolvia eles em provas de atletismo, diferentes distâncias, a gente fazia desafios também de bicicleta, de viajar pro litoral norte aqui, com aquelas Thunder, então foi um momento que eu pude perceber, assim, o potencial que nós temos, né, da pessoa, de inspirar pessoas, né, a ter um olhar diferente para a vida, né, um outro olhar para a vida, assim, né? Então essa foi a maior experiência que eu tive ali com esses deficientes visuais. E aí, a partir dali, já surgiu contatos para cadeirantes, começamos a trabalhar com cadeirantes também, deficientes físicos, né? Então, já surgiu outros PCDs aí, né? Através disso, né? Grupos de bicicleta, né? Então, a gente tem grupos hoje de bicicleta, temos... Legal, cara. Foi algo espetacular, assim, né? Essa experiência aí que eu tive, né? E até hoje, né? Eu tenho amigos, né? Tanto é que até hoje eu corro com alguns, né? Outros, né? Quando eu vou visitar o grupo que se tornou hoje, né? Eles são muito gratos à minha vida ali, né? Que deu esse início, né, nesse projeto. Então essa é a experiência, né? Legal, assim, né? Cara, que massa, velho, que massa. Isso, palmas pra Terra Virtual, isso, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Cara, isso é louvável, isso é admirável, então já fica aqui esse registro nessa gravação, que Deus te abençoe cada vez mais nesse projeto aí, porque são poucos que têm esse olhar tão sensível e tão acolhedor. Então já fica essa primeira lição aqui pra gente no Transpira, Respira, Inspira, que você que tá assistindo ou ouvindo aí também possa já começar a se encorajar, a se inspirar com essa história, que tem mais pra vir por aí, tem mais. A gente quer ouvir mais histórias assim, parecidas com essa no próximo bloco. Mas pra gente fechar esse primeiro momento, Gabriel, a gente entender que você é um cara bem ativo, que você é um cara muito solidário, que você é um cara muito sensível para com o próximo, mas tecnicamente falando, a gente precisa entender aonde você encaixa o seu período de treinamento no meio de toda essa sua rotina maluca, profissional, maluca assim no bom sentido de ser agitada, mas em que momento você para poder fazer o seu treinamento e se dedicar a um projeto que você tem aí, que eu já vou dar spoiler nesse primeiro bloco, que é o projeto de 100 maratonas em 2024. Como é que você acha tempo para poder deixar os seus treinos em dia? Como é que você faz? Eu, nesse período aí, né, até 2023, né, de 2008, de 2011, 12, que eu comecei a trabalhar mais com a corrida, com esporte, assim, até 2023, eu achava muitos momentos para treinar nos deslocamentos entre um trabalho e outro. Esse era o momento que eu achava para treinar, porque eu sempre trabalhei 5 da manhã, eu já dava aula, né? Já estava dando aula, já às vezes 4:30 da manhã eu já estava dando aula, né? Então, dando aula de corrida, dali eu saía para uma escola, dava aula durante a manhã, e aí de tarde eu voltava, enfim. Então, o momento que eu achava para treinar, eu sempre fiz meus planejamentos de treino entre um deslocamento e outro, né? Eu sempre deslocava correndo, né, pro trabalho. Então era a forma que eu encaixei para treinar. E aí depois que hoje, né, dá para dizer assim, né, que hoje que ali do meio de 2023 para cá, que eu tenho hoje que eu consigo ter um horário de treino ali que geralmente é ali 4:30 da manhã, 4 horas, né, sempre antes. Eu sempre gosto de fazer meus treinos pela manhã, porque daí eu fico livre, né, pro final, porque à noite eu procuro dedicar um pouco mais à minha família mesmo.
Que bom, cara. E aí, no caso, você treina, tem uma pista de atletismo aí próximo de onde você mora, de onde você trabalha, você treina na rua mesmo, como é que é? Eu até sou bastante privilegiado aqui em Porto Alegre, porque eu moro no meio de 3 pistas de atletismo. Que inveja boa de você, cara. Que inveja boa, viu? Literalmente tem 3 pistas de atletismo com uma distância de 1 a 3 quilômetros, né? Nossa. E tem uma que é 700 metros da minha casa. E tem a orla, a gente tem uma orla linda aqui em Porto Alegre, que também fica 2 quilômetros da minha casa. Então, o espaço para treinar aqui, eu não tenho o que reclamar mesmo, sou bastante privilegiado por isso. Então, eu mesclo bastante nisso aí, né? Eu procuro treinar utilizando esses 4 espaços aí, as 3 pistas e a orla. Eu, particularmente, não gosto de correr em esteira, né? Então, eu tô sempre na rua, independente, com chuva, com... Uhum. Eu já nem olho o clima, a previsão de tempo, Só assim, sai. né? Porque eu corro com chuva sem chuva. Cara, acho que não só eu, mas muita gente ficou com uma inveja sadia de você nesse momento, cara. Realmente se sinta privilegiado. Aproveite cada espaço que você tem aí pra treinar, porque aqui onde eu moro, por exemplo, em São Paulo, Zona Leste de São Paulo, aqui a gente não sabe nem o que é uma pista de atletismo. Não tem nem como ter ali. Tem um parque próximo aqui que é ali que eu me refugio às vezes, né? Mas... Cara, que legal. É legal entender a realidade de cada pessoa e de como você se adapta, né? Então, isso é muito legal, cara. E é dessa forma, com aquela invejinha gostosa, boa de saber que o nosso amigo Gabriel tem 3 lugares pra treinar. Que delícia! Que a gente termina esse bloco Transpira. A gente vai entrar num próximo momento agora, no bloco Respira. Então, aguarde aí. Se você quiser dar uma pausa pra você ir no banheiro, pegar uma água, fica à vontade. O editor, roda a vinheta aí, vamos para o momento Respira. Muito bem, jovenzinhos e jovenzinhas, estamos aqui com o Gabriel. Você já viu que esse cara tem muita história e histórias que você precisa parar esse episódio e ouvir depois de novo. Mas eu já te digo uma coisa, tem muito mais pra vir por aí. Gabriel, não nos poupe detalhes, por favor. Mas é isso, cara. Eu tô feliz demais de estar trocando essa ideia com você. Eu já aprendi pra caramba já nesses primeiros minutos de conversa. Mas eu queria entrar nesse bloco agora, que é o nosso bloco chamado Respira, onde a gente entende alguns motivos e alguns porquês da corrida e como isso acaba refletindo na vida dos nossos convidados, dos nossos coautores aqui desse projeto. E você, cara, falou nesses primeiros minutos de conversa, no primeiro bloco e também no segundo, você falou uma coisa que eu anotei aqui, e eu tenho o costume de conversar com as pessoas, às vezes o pessoal fica olhando pra baixo, pô, o cara tá falando, o cara tá olhando pra baixo, o que ele tá fazendo? Eu tô anotando, galera, eu anoto aqui, ó, eu anoto tudo que esse pessoal fica falando, porque tem coisas que não dá pra deixar passar. E uma das coisas que eu anotei aqui é que você falou, principalmente no bloco de transpiração, que você teve o seu começo em 2008, que é quando você começou tal, e toda a sua trajetória passou por algo chamado superação através da fé. E aí, cara, eu preciso te perguntar uma coisa, não posso deixar de te perguntar isso. Quando e por que você começou a correr, você já falou pra gente. Mas aonde, cara, que a fé entra nessa razão? Porque cada um tem o seu motivo pra entrar, que a corrida faz movimentar. E de toda a sua fala eu percebi que a fé foi um fator fundamental que fez toda essa locomotiva girar, que fez essa engrenagem toda acontecer na sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa razão, esse porquê, e aonde que a fé entra nisso tudo. Eu falei ali, né, eu cresci num lar cristão na minha casa. Minha mãe é uma mulher de fé, assim, a gente cresceu indo à igreja, eu e meus irmãos. Quando eu tinha 6 anos, minha mãe me levou no médico, eu sempre fui um guri bem agitado, minha mãe me levou no médico e eu recebi um laudo, né, que isso me impossibilitaria de poder me relacionar com pessoas, de ter dificuldade para estudar. Eu deveria, na época, estudar numa escola especial. O médico também, nessa consulta, o médico também orientou, falou para minha mãe que dificilmente eu teria uma família, e eu recebi esse laudo aí, né. E a minha mãe não recebeu aquilo, não aceitou aquilo, né? Não desceu isso na vida dela, assim, né. Eu lembro disso, assim. E minha mãe, na época, ela me levou no líder da igreja, no pastor da igreja, compartilhou isso, né? E naquele dia, o pastor ali, ele orou comigo ali, né? E eu fui curado ali naquele dia, né? Quando eu tinha 6 anos. E eu nunca tive nenhum problema depois daquilo ali. Nunca, nada, nenhum reflexo, assim, nada. Na minha escola, eu sempre fui um dos melhores da turma, nunca tive dificuldade de estudar, desde na etapa escolar, na universidade, de construir uma família.
participava de equipes esportivas de futebol, nunca tive problemas de relacionamentos, assim. E nunca tomei nenhuma medicação, também nunca nem precisei tomar nenhuma medicação. Então, a questão da superação, ela já fazia parte da minha vida desde a infância, né? Então, a questão da identidade, de saber quem eu era, né? Então, isso sempre foi muito forte na minha casa, isso assim, né? De eu saber quem eu sou. Então, isso para mim foi muito importante. Então, por isso que lá em 2008, depois eu fiquei num período daquela adolescência ali, tinha 17 para 18 anos, então tava ali prestes a entrar na universidade, então aí eu já fiquei um pouco mais, já era um pouco mais de rua, assim, já gostava de festa com os amigos e tal. Então, nesse momento, eu tive um momento que eu fiz um encontro de quem eu era, da minha infância, assim, da minha identidade, do porquê que eu estava ali. E aí eu pensei, não, isso aqui não é o que Deus tem para mim, né? Não é o que eu sou, essa vida aqui que eu tô vivendo não é para mim. E aí eu comecei a correr. Vou começar a correr, porque a corrida vai me lembrar de quem eu sou. E aí eu comecei a correr ali, né? Eu comecei a gostar de corrida. A corrida me fez eu me superar das escolhas que eu estava fazendo, das más escolhas que eu estava fazendo na época ali. Legal. Então, aí que eu comecei a correr. Então, por isso que eu digo que a fé, ela tá diretamente ligada ao quem eu sou hoje, que eu pratico e que eu trabalho hoje. Então, por isso que através da corrida, eu ajudo pessoas a se encontrarem, a se superarem, a encontrar o sentido da sua vida, né? A encontrar a sua identidade, a encontrar o seu propósito de vida, né? Através do esporte, né? Em geral, assim, né? Então, por isso que eu falei da fé, assim, que ela tá diretamente ligada à minha vida, né, no esporte, né. Cara, que legal. Acho que é importante a gente nunca se esquecer da onde a gente veio. E é importante você trazer esse seu ponto de vista, essa sua posição, porque já mostra uma boa base já alicerçada ali, né. E isso te ajudou, de alguma forma, a seguir esse seu caminho, esse seu propósito até os dias de hoje. Então isso é muito bom, cara. Muito bom você ter compartilhado isso. E como é que você se vê hoje, Gabriel? O Gabriel de antigamente, daquele início que você contou, de toda aquela questão de superação, de uma palavra contrária do médico, aí tem a questão da fé, pro Gabriel de hoje. Como é que você consegue avaliar, colocar numa balança esse crescimento, cara, que você teve? Como esse processo todo te fez esse homem que você é hoje, cara? Eu vejo que o principal fator, assim, de quem eu sou hoje é a minha convicção de quem eu sou, né? Da minha identidade. É o principal fator, assim, de que eu me encontro hoje, assim, né? Da minha convicção, da minha identidade mesmo. Da minha convicção de identidade que eu tive lá com 6 anos, onde eu recebi uma palavra de afirmação depois ali da minha mãe, do meu pai, né? De quem eu era. E aí ali com 17 para 18 anos que eu perdi um pouco essa identidade, me perdi um pouco daquela identidade ali que tinha sido afirmada para mim lá na infância, que foi um curto período, na verdade, foi 1 ou 2 anos ali que eu perdi um pouco essa convicção de identidade, vamos usar isso assim, né? Que daí eu me encontrei depois em 2008 de novo, né? Me perdi ali em 2007, mais ou menos, e me encontrei em 2008. Então, hoje, o que eu vejo, assim, é isso, assim, né? Da convicção de identidade que me fez eu me tornar de quem eu sou hoje, né? E também me ajuda também a reafirmar, né? A afirmar para as pessoas, né? Por exemplo, a minha filha, né? Hoje, eu trabalho muito isso com a minha filha, né? Tipo assim, eu afirmo de quem ela é, né? Porque eu sei que isso vai definir o futuro dela lá na frente, né? Porque isso foi que serviu pra mim, assim, né? Entendeu? Então, tipo, se eu não tivesse essa convicção, essa afirmação de quem eu era lá na minha infância, talvez eu não estaria hoje aqui, entendeu? Eu estaria fazendo outras escolhas, né? E não cumprindo o propósito que foi feito pra mim, né? Na verdade, né? Cara, isso é muito legal você compartilhar, porque hoje a gente vive num momento em que tantas pessoas sofrem com um tal momento de... Esse assunto de saúde mental tá tão em alta, pessoas sem convicção de quem elas são. Isso, uma crise de identidade, assim, né? Uma crise absurda, cara, e é legal ouvir o que funcionou pra você, o que deu resultado o que deu resultado pra você. Talvez você tinha várias razões, vários motivos pra você mesmo se desacreditar naquele momento que você recebeu essa palavra do médico, mas aí com a ajuda dos seus pais, com a ajuda do esporte, da corrida de rua, da sua fé principalmente, você conseguiu ser uma exceção. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem sair dessa forma e precisam ouvir um programa como esse também pra se reanimarem e encontrarem o seu caminho. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Eu queria que você já deixasse
deixasse uma mensagem, um recado, né? Pra quem, se tem alguém que tá escutando agora nesse momento, que tá meio perdido, que tá tentando se achar e se identificou com alguma coisa que você falou até aqui, e que você pode deixar de... Eu não sei se conselho é a palavra, mas qual o tipo de recado que você pode deixar pra essa pessoa que por acaso se identificou com esse trecho da sua história assim e fala, pô, então quer dizer que eu posso ver as coisas de um jeito diferente? Eu vou deixar o que eu sempre deixo para as pessoas, assim, né? De identificar, de buscar identificar qual é o seu propósito de vida, qual é o propósito da sua vida, na verdade, né? Da importância que tu é, né? Na verdade, isso eu acho que é fundamental, assim, de tu saber quem tu é, isso é importante, né? De saber quem Deus pensa que tu é, qual é o propósito de Deus para sua vida. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu não consigo acrescentar nada além disso, né? De tu identificar qual é o propósito que Deus tem na tua vida, né? Então isso já muda o teu sentido todo de vida, assim, né? Enfim, né? Até a questão eu falo até em questões de autoestima, de baixa autoestima, enfim, né? Então entra muito nisso, né? Então eu sou uma pessoa que eu tenho uma autoestima boa, isso me ajuda muito. Claro que às vezes ela pode me prejudicar, mas na maioria das vezes ela me ajuda, né? Na verdade, não é nem questão de autoestima, mas eu sei quem eu sou, entendeu? Sim. Então, tipo, isso me faz eu acessar lugares, né? Eu sei quem eu sou, entendeu? É que nem eu gosto de dar um exemplo para as crianças que eu trabalho. É a mesma coisa, por exemplo, tu entra num ambiente que as pessoas te chamam de ladrão, né? Vamos dar um exemplo. Sim. Se tu sabe que tu não é ladrão, tu entra tranquilamente. Mesmo que tá todo mundo te ofendendo ali, mesmo que tá um monte de gente te acusando ali, dizendo que tu é isso, tu é aquilo, tu sabe quem tu é, entendeu? Então a tua consciência, é o que vai valer, entendeu? Então, tipo, tu sabe quem tu é, então isso já é o que vale, assim, né? Então eu sempre dou esse conselho mesmo, busca saber quem tu é, qual é o propósito na tua vida, né? E aí as coisas, não digo que ficam mais fáceis, né? Mas elas ficam mais claras, assim, pra tu superar, né? Pra tu aprender a lidar com os processos, né, de cada um. Claro que daí cada um tem um processo de vida, né? Sim. O meu foi esse. Mas a identidade, ela serve pra... cada um tem a sua, né? Exato. Então, esse é o conselho que eu dou, assim, né? Mas falando sobre corrida, cara, eu sei que você tem um projeto de 100 maratonas em 2024. É sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho agora, ainda dentro desse quadro Respira. Eu queria saber como é que foi esse projeto e quais as experiências que você teve dentro dele. Conta um pouquinho como é que começou, como é que surgiu, se o projeto já concluiu, ou a gente tá gravando aqui, por exemplo, no final de dezembro. Eu imagino que você já tenha concluído, ou vai concluir no próximo dia ou no próximo, que o ano tá acabando. Então, conta tudo pra gente aí, Gabriel. Tá, eu construí o projeto 100 maratonas em 366 dias, porque 2024 foi um ano bissexto, né? Um projeto que tem um propósito que está diretamente ligado a tudo que falamos aqui, que é inspirar pessoas, né? E por isso que eu criei esse projeto, né? Para mostrar que nós podemos alcançar, superar, né? Os desafios, os processos da vida, né? Inspirar pessoas mesmo através do esporte. Então, por isso que eu utilizei o veículo da maratona. Então, eu desenvolvi esse projeto de correr 100 maratonas, né? 42 quilômetros no período deste ano, né? Então, a cada 3 dias eu fazia uma maratona. Mesmo diante de toda a minha rotina, eu não parei de trabalhar, assim, eu segui a minha rotina normal de trabalho. Eu trabalho mais de 60 horas por semana, né? Então, nesse meio tempo, eu achei para correr no mínimo 2 maratonas por semana. Não sei te dizer como, mas achei. Eu ia te perguntar isso, como? Foi um desafio grande, né? Eu tenho até dificuldade de dizer como eu achei isso, mas eu consegui encontrar junto com a minha família, que fez parte, participaram diretamente nisso também. Então, um projeto que eu comecei dia 1º de janeiro deste ano e concluí ele, fiz a 100ª maratona no dia 14 de dezembro, tá? 2 sábados atrás aí. Foi um projeto bastante desafiador, um projeto muito legal, eu envolvi muitas pessoas, né? Todas as maratonas eu corria com milhões de gente, né? Muita gente, né? Corria comigo. Né, inspirava pessoas a atividade física, uma alimentação saudável, a superar os seus desafios, né, emocionais, que a gente falou aqui também. Então esse foi o meu projeto aí, né, esse carro-chefe aí. Então um projeto bastante desafiador que eu comecei a me preparar desde 2019, eu já estava me preparando para esse projeto, tanto financeiramente, emocionalmente, preparando a minha família para isso, fisicamente. A ideia era fazer em 2020, mas vem a pandemia e eu posterguei ele para 2024.
Cara, então desde 2019 você tá com esse projeto na cabeça, então, no coração. Sim, desde 2019, né? Eu tô com esse projeto aí já no coração. Eu cheguei a pensar em desistir dele depois de 2022. Então aí eu fui inspirado por outros projetos que houve aí, né? Um deles foi do Hugo Farias, né? Que executou, né? Sim. Então eu já reativei também esse projeto que eu tinha. E aí comecei a me preparar, organizar aí e comecei esse ano. Tá, 2 perguntas pra você, cara. 2 perguntas mais técnicas, assim, vamos dizer assim. Essas maratonas, você começou dia 1º de janeiro, terminou agora dia 14 de dezembro de 2024, beleza. Você corria a cada 3 dias, você tinha uma maratona, então, né, 2 maratonas por semana. A gente tá falando aí de 100 maratonas. Essas maratonas, eu acredito que sim, mas você sempre fez aí em Porto Alegre, você fez maratonas oficiais, como é que você separou? Porque assim, se você fez uma a cada 3 dias, coincidentemente pode ter acontecido provas, né? E aí como é que você fez provas ou você não? Foi a 100 maratonas, 100 provas, só eu e meus amigos. Assim, no bom sentido, quem já assistiu os outros episódios vai entender essa piada. Mas tivemos mais um Forrest Gump, porque já tivemos uma história aqui sobre alguém que fez algo parecido, que começava a correr sozinho, daqui a pouco tinha uma galera correndo com ele. Eu falei assim, temos o Forrest Gump aqui no bom sentido, né, da coisa, né? De comparar, assim, o movimento que aconteceu, né? Mas como é que foi, cara, essa semana? Foi só em Porto Alegre? Você levou para outros lugares? Como é que foi? Das 100 maratonas, 94 maratonas eu saía da minha casa, eu corria 2 vezes por semana, né? Então, basicamente, eu corria terça e sábado. Terça no final da tarde e sábado pela manhã, tá? Então, terça, eu trabalho das 6 até as 5 da tarde, eu começava ali umas 5h15 da tarde e terminava ali perto das 9h30 da noite. Eu saía do meu trabalho e terminava na minha casa, na terça. E no sábado eu saía da minha casa e terminava na minha casa. Então, dessas 100, 94 maratonas eu fiz com amigos, com alunos, na cidade de Porto Alegre. E aí 6 maratonas eu fiz oficiais. Participava de provas oficiais de maratonas, né? Então aí eu corri algumas maratonas espalhadas aí no Brasil, né? Corri a maratona de Porto Alegre, teve 2 aqui, né? A New Balance de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Floripa, Santa Catarina e uma que teve no interior. Eu participava de algumas provas menores que tinha aqui, por exemplo, tinha prova de 10 quilômetros, eu corria 32 quilômetros antes, largava com o pessoal dos 10 e fechava os 42. Legal. Aí eu participei de várias provas, assim, entendeu? Várias, porque todo final de semana geralmente tem prova. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Então, dessas provas aí eu perdi as contas de quantas eu participei. Mas aí deve ter no mínimo umas 50 provas. Eu participei aí de entre 10 quilômetros e provas de 21 quilômetros, né? Que eu somava na minha maratona, né? Mas aí, nesse caso, a maratona que você fazia no sábado, você deixava de fazer no sábado e fazia domingo, no caso? Isso. Quando a prova era no domingo de manhã. Geralmente as corridas são no domingo de manhã. Uma vez que outra tinha prova no sábado aqui. Mas a maioria era no domingo. Então, daí eu deixava pra fazer no domingo. Aí que morava o grande desafio, porque eu só tinha terça-feira pra fazer prova. Pra fazer a maratona na semana, né? Você perdia um dia de descanso, no caso, né? Isso, eu perdi um dia de descanso. Então, quando eu fazia a prova no domingo, eu tinha praticamente 2 dias no máximo. Na terça-feira eu já fazia. E aí eu tinha um dia que era meio que reserva, que era na sexta-noite. Eu deixava, assim, só em último caso, porque era um trabalho que eu trabalho mais retirado, assim, da cidade. Então, eu tinha que sair desse trabalho e me deslocar para casa. Levava 42 quilômetros de distância, só que era um terreno ruim de correr. Entendi. Irregular, então era só se não tinha como correr na terça-feira, entendeu? Então, tipo assim, que às vezes acontecia de não ter como mesmo, né? Por exemplo, a minha esposa ficou doente, teve alguma apresentação da escola da minha filha, teve algum imprevisto mesmo. Você tinha esse plano B para poder utilizar. Isso, exatamente, entendeu? E daí eu fazia na sexta. Algumas semanas eu fiz 3 a 4 vezes, teve uma semana que eu fiz 4 maratonas numa mesma semana, né? E algumas semanas eu fiz 3. Por que eu fazia isso? Pra poder terminar antes do Natal. Meu objetivo era terminar antes do Natal. Tá. Eu ia fazer um evento no final. Surgiu a ideia de fazer um evento no final. Então, tipo, pegava o pessoal um pouco mais na cidade, né? Então, basicamente era isso aí. Terça-noite e sábado de manhã. Na maioria das semanas aí. Cara, mas antes de você falar da festa de encerramento, como é que foi? Desse projeto, então,
das 100 maratonas, eu imagino que você deve ter tido muitas histórias aí que você conseguiria trazer pra gente aqui sem se preocupar muito. Talvez só as histórias dariam uma série de podcast completa. Sim. Mas consegue trazer alguma de destaque que aconteceu nesse período da maratona que você traz assim no seu coração com muito carinho, alguma coisa em especial? Eu acho que todas as maratonas que eu fiz no período das enchentes aqui no Rio Grande do Sul são todas especiais, assim, né? Eu tive muitos momentos especiais ao longo do ano, de pessoas se superarem, de pessoa que não corria 1 quilômetro, começou a se desafiar, né? E no final do ano correu 42 quilômetros comigo, teve isso também. Mas eu acho que eu não posso deixar de passar as maratonas que foram no período das enchentes, acho que foram as mais especiais, que foi da maratona 36 até a maratona número 44, né? Então foram 8 maratonas que eu fiz aí no mês de maio, porque ali foi um período muito difícil, eu trabalhava durante a noite, aqui eu fui responsável por preparar o café da manhã de 5 asilos aqui em Porto Alegre, né? Então eu liderava uma equipe na igreja que eu congrego, a gente atendia 5 asilos, então eu trabalhava durante a noite e fazia maratona pela manhã. Nesse período eu fazia 2 maratonas na semana, né, porque no final de semana eu ficava ativamente trabalhando aí, e aí como eu não estava trabalhando nesse período, eu conseguia fazer terça e sexta, né, e aí eu fazia de manhã. Então eu trabalhava durante a noite até umas 3, 4 horas da manhã, e às 5 da manhã eu saía para fazer as enchentes, virado assim, eu fazia uma maratona. Aí eu dormia um pouco pela tarde e de noite eu já começava a trabalhar no asilo de novo, né? Então essas maratonas foram as mais especiais, né? Às vezes 2 maratonas eu corri com uma garrafa de 600 ml de água, porque a gente teve uma escassez de água aqui muito grande, entendeu? Então a maratona 37 a 38 foi bem difícil e foi num trecho curto, porque aonde eu moro eu não fui afetado com as enchentes, mas os bairros que fazem a minha volta foram, então eu não conseguia sair muito, eu tinha dificuldade de sair da minha região, né? Então eu fazia dentro de um trecho curto ali, de entre 5 e 7 quilômetros, já ficava dando várias voltas ali. Então acho que essas são as mais especiais aí, os momentos mais especiais foi correr neste período de enchente. A questão da perseverança ali foi uma palavra que foi muito forte pra mim nisso ali, de permanecer no projeto, né? Falando ainda da maratona, conta pra gente como é que foi esse encerramento. Você encerrou ela dia 14 de dezembro, o que aconteceu, como é que foi, como é que seu coração ficou no final, foi sentimento de gratidão, cara, consegui mais uma, compartilha pra gente, conta pra gente como é que foi esse encerramento aí e como é que seu coração ficou. Pô, então o encerramento assim, cara, não tem, foi muito legal, eu não esperava, eu ia organizar. Eu tinha ideia de organizar alguma coisa, mas algo simples, assim, algo mais familiar, com os amigos que corriam comigo ali. Tinha uma ideia nisso, né? Não tinha uma ideia de fazer um grande evento esportivo, porque isso demandava uma série de fatores burocráticos, financeiros, enfim. Então, surgiu a oportunidade meio que de última hora, assim, né? No mês de outubro, surgiu a oportunidade de fazer um evento, né? Então, aí eu consegui alguns patrocinadores ali para organizar o evento, consegui algumas lideranças na cidade que me facilitou as partes burocráticas que tinha que ter para fechamento de ruas, para organizar um evento. Então a gente fez um evento muito legal aqui na cidade, né? A gente usou praticamente o percurso da Maratona Internacional de Porto Alegre. A gente conseguiu utilizar as ruas da Maratona Internacional de Porto Alegre. A largada foi da minha casa, mas a chegada praticamente foi aonde ocorreu uma das maratonas aqui em Porto Alegre, a da New Balance. E foi um evento muito legal, foi um evento... Peraí, a largada oficial da prova foi na sua casa? Foi na minha casa, eu fiz questão de fazer a largada oficial na minha casa. Surgiu a oportunidade de a gente fazer em outro lugar, mas eu quis que fosse na minha casa. Foi o único pedido que eu fiz, foi que a largada fosse da minha casa. E como é que você conseguiu fechar a rua da sua casa, velho? Tinha quantas pessoas ali, mais ou menos? Né? A gente até não precisou fechar a rua mesmo, de fato, assim, né? A gente conseguiu algumas escoltas, assim, que nos ajudavam, facilitava para atravessar a rua. Mas eu fiz questão de fazer o fechamento da minha casa, porque foi ali onde eu começava ali, né? Justo. Era especial pra mim, foi o único pedido que eu fiz mesmo, né? Eu quero que largue na minha casa. Que legal. Né? Então foi legal, porque 2h30 da manhã já tava cheio de gente na minha casa, ali na frente da minha casa.
A gente saiu dali, tava chovendo. Isso também foi um fator muito especial, porque das 100 maratonas eu corri 32 maratonas com chuva, né? Então, peguei muita chuva aqui. Então, choveu na 100ª maratona. Então, foi muito legal. A gente teve lá mais de 150 pessoas lá no evento, né? Um evento muito legal, movimentou a cidade, assim, e vários testemunhos também de pessoas que me acompanharam desde o início da jornada, assim. Então, foi um evento que até hoje ainda eu fico olhando o vídeo todo dia, assim, do evento, né? Cara, eu não faria diferente, velho. Quando você falou que você parou assim, partiu da sua casa, eu falei, mas peraí, quer dizer que além dele conseguir todo o percurso de uma prova oficial, conseguir ali isolar o período ali onde as pessoas passariam, ainda conseguiu parar parte da rua da casa dele, cara, como isso, velho? Isso foi mais legal, os vizinhos descer ali, né? Porque os vizinhos eu saindo, né? Eu chegando, comemorando, descer assim pra ver eu largar, e isso foi muito legal, cara. Que legal, cara, que legal, muito, muito legal saber disso. Então, ó, pra você que tá acompanhando e assistindo tá ouvindo ou assistindo esse programa, na descrição aqui do YouTube, do Spotify, tem as informações, tem as redes sociais do Gabriel pra você poder acompanhar como é que aconteceu tudo isso. Então vai lá depois, quando terminar o episódio, vai lá, confere, que eu tenho certeza que deve ter sido muito louco. Eu vou fazer isso, eu vou lá, vou dar uma não vai ser de hater, eu vou lá, vou assistir, vou comentar. E, cara, fiquei muito curioso pra ver isso daí, como é que foi, cara. Pra gente fechar então esse bloco, o que a corrida significa pra você? Em uma palavra, em uma frase, como é que você consegue definir a corrida hoje, Gabriel? Eu defino a corrida em uma palavra, e é somente essa, em perseverança. Como eu defino a corrida, né? Perseverança. Ela ensina sobre perseverar. Você não desistir, sobre você perseverar naquilo que você está fazendo no processo. Perseverança é a palavra que eu defino. Maravilha, e é com a palavra perseverança então que a gente encerra esse bloco do Momento Respira. Que episódio, senhoras e senhores. Eu avisei que teríamos muitas histórias para contar aqui, mas aguarde aí que a gente vai entrar agora no Momento Inspira. Eu tenho certeza que você já está muito inspirado, mas a gente quer saber o que esse jovem que está aqui conosco hoje fez ou faz, enfim, você já deve ter uma ideia de como ele atua, mas vai ser legal entender um pouco mais de como ele faz esse processo de inspirar as pessoas. Editor, roda a vinheta aí, vamos para o Momento Inspira. Muito bem, jovenzinhos e jovenzinhos, senhoras e senhores, você que está aí ouvindo, assistindo esse episódio, se você não deixou o seu like, a sua curtida, se você não pegou esse link e mandou pro grupo da família, grupo de corrida, grupo do Orkut, do MSN, se você não mandou cartinhas com o link desse grupo, faça aí, o link desse grupo não, com o link desse programa, vale a pena, faça isso. O Gabriel tem contado uma história, né, com vários capítulos aí que vale realmente a pena você compartilhar. Às vezes a gente compartilha tanta groselha, né, tanto meme. Pega esse conteúdo aqui e compartilha aí nos grupos de WhatsApp, no grupo da família, do condomínio, enfim, da faculdade, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E é um conteúdo de ótima qualidade, uma história incrível. Muita gente vai te agradecer por você ter compartilhado, viu? Então pega esse link agora, compartilha, porque agora a gente vai falar um pouco sobre inspiração, Gabriel. Agora a gente quer entender um pouquinho como você faz para compartilhar tudo isso que você faz. Eu utilizo muitas redes sociais, né? O meu Instagram, principalmente, o YouTube eu tô entrando assim aos poucos, mas eu utilizo assim quase que 90% o meu Instagram e o meu Facebook. E eu tenho grupos de corrida. Eu trabalho assim, diretamente eu trabalho em 2 grupos de corrida e indiretamente eu trabalho em mais um. Então são 3 grupos de corrida que eu circulo aí. E também eu tenho grupos de famílias, assim, né? A gente reúne famílias, assim, né? A gente tem um grupo, a gente lidera um grupo de jovens, assim, né? Então a gente se encontra bastante, né? Então são essas 3 formas, assim, que eu divulgo muito de quem eu sou, na verdade. Não apenas do meu trabalho, assim, mas de quem eu sou, e aí acaba divulgando também o meu trabalho. Então as redes sociais, né, Instagram, Facebook, eu uso muito, os meus grupos de corrida e os meus grupos caseiros, assim, que eu tenho, né, de comunidade, assim, né, a gente faz churrasco, a gente tá sempre fazendo agito, assim, a gente tá sempre procurando... Churrasco é bom, né, me coloca nesse grupo aí do churrasco. Tá sempre movimentado, assim, né, sempre tem gente aí na volta, né, todo final de semana a gente tá fazendo um agito aí, é a forma que as pessoas me conhecem bastante, assim. Então você tem as redes sociais,
você tem grupos de corrida, você tem grupos de familiares e amigos, e isso nada mais se traduz, talvez, na questão de você incentivar as pessoas pelo seu próprio exemplo, né? Mas a questão de você trabalhar os grupos de corrida e os grupos de família, cara, é muito legal porque mostra muito de quem você é, né? Exatamente. Você é um cara que... Porque nas redes sociais a gente até consegue tapear alguma coisa, maquiar. A rede social, tudo é perfeito, ninguém sofre, né? Existe um mundo de fantasia. Embora as redes sociais é um meio necessário e é legal. As redes sociais, desculpa te cortar aqui, mas às vezes, só acrescentando, as redes sociais eu uso muito pra trabalhar um pouco mais a parte técnica, assim. Legal. Então, tipo, e o de quem eu sou, eu utilizo esses grupos, assim. Né, então, mas as redes sociais eu uso um pouco mais na parte técnica, assim. Legal, cara, mas ainda que seja na parte técnica, né, mostra muito de quem você é. Porque aquele negócio, falar é fácil, né, chamar é fácil, difícil é você manter a constância ali, a persistência, como você já falou aqui bastante, né, cara, muito legal. A gente falou um pouquinho lá atrás, até anotei aqui pra mim não esquecer de te perguntar, de trazer isso pra conversa, sobre saber quem você é. E eu queria te fazer uma pergunta, porque existe um perigo que todos nós precisamos tomar cuidado, que é quando a gente trabalha nossa imagem e a gente acaba ficando exposto, e você com esse projeto ganhou bastante exposição, mais do que você já tinha por aí. E aí as pessoas começam a te reconhecer na rua, começam a reconhecer o Gabriel por diversas ações que ele já fez aí, pessoas que talvez você nunca tinha notado, nunca tinha prestado atenção devido à correria, ou porque não fazem parte do meio do seu convívio, que é normal também, mas te conheceram pelas redes sociais ou por algum feito que você fez, que a princípio pra você, né, foi comum, é o teu natural, você fez e beleza. E essas pessoas começam a se aproximar e dar tapinha nas costas, né, o Gabriel isso, ou o Gabriel é o cara, o Gabriel faz, o Gabriel é isso e aquilo, né, tal. Sim. E aí, como você se sente tendo esse tipo de reconhecimento, que eu acredito que você tenha recebido bastante, principalmente nesse último período da maratona, tal, que você conseguiu parar aí, pelo menos o teu bairro parou pra poder participar desse teu evento aí. E tem um perigo também muito grande, que é a questão do ego, né, disso vir aqui e acabar, deixar o nariz lá em cima. Mas por outro lado, tem um lance muito bom, que é você reconhecer que o teu trabalho, o teu exemplo, gerou algum impacto positivo na vida das pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que o Gabriel lida com esse... Assédio não é a palavra, né? Porque eu acho uma palavra pesada pra isso, mas como é que o Gabriel ele lida com essa questão de ser conhecido sem que isso afete a integridade dele, né? De colocar o nariz lá em cima, enfim. Porque todos nós, os seres humanos, estamos sujeitos a isso, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Como é que você lida com todo esse reconhecimento? É uma coisa que eu cuido e cuidei bastante nesse ano, assim, cuidei um pouco mais, tive que ter um pouco mais de atenção, eu me aconselho muito com pessoas, assim, para me ajudar nisso, assim, né, de me blindar, assim, tipo assim, eu tento colocar um limite, assim, no sentido de eu me alimentar muito do que as pessoas falam, assim, né, entendeu? Então, tipo assim, isso é bom, né, ótimo, né, mas eu tento sempre me reafirmar para mim mesmo de quem eu sou, das minhas origens e tal, sabe? De quem eu sou, assim. Isso acaba diretamente me blindando do que as pessoas falam, entendeu? Por exemplo, às vezes Gabriel super-homem e tal, sabe? Mas eu sempre trago, né, que eu tenho os meus desafios, né? Eu sempre eu compartilho muito nas minhas redes sociais a minha família, entendeu? Então, tipo assim, tem gente até que falou pra mim que eu poderia ter falado um pouco mais sobre o projeto das 100 maratonas. Né? Mas eu tentei equilibrar isso, assim, né? Tentei trazer o meu dia a dia ali, a minha família, o meu trabalho, entendeu? O meu trabalho nas escolas, né? Com as crianças, com os projetos sociais, enfim. Que isso acaba me blindando de eu não ser afetado do que as pessoas falam, né? Que muitas vezes foram boas, assim, eram coisas boas que as pessoas falavam, assim. Mas para tentar não afetar o ego, assim, entendeu? Tipo, não achar que eu sou alguém, entendeu? Então, tipo... Mas não, eu sempre tentei trazer, assim, tipo, não. As pessoas me olham como atleta, tu é um atleta, sabe? É um atleta. Eu tive atitudes de atleta. Mas antes de ser atleta, eu sou o Gabriel, eu sou uma pessoa, eu sou um pai, eu sou um marido, eu sou um professor, entendeu? Antes de ser um atleta, né? Então, eu procurei trabalhar bastante isso, assim, né? De me blindar, assim, foi a forma que... Teve seus desafios, mas eu consegui, assim... Acho que eu consegui
contornar bem, assim, ao longo do ano, assim, entendeu? Cara, isso é legal, eu queria escutar isso de você mesmo, porque a gente sempre traz essa pergunta e a gente acaba levando ela um pouco pro outro lado, no sentido, cara, é legal, pô, quando eu vi que o que eu tava fazendo foi importante pra vida de alguém, né, que foi legal, mas eu também quero ouvir esse seu outro lado, que não tem problema nenhum também, mas devido à construção dessa nossa conversa até aqui, e é importante você trazer essa maturidade, porque a gente volta lá no começo, de saber quem eu sou, né? Isso é importante, né? E a questão, por exemplo, um exemplo, assim, é que nem, dando um exemplo prático, assim, né, agora eu terminei as 100 maratonas e eu fui muito desafiado pelas pessoas, faz a 101, né, tava tempo pra comemorar. Fazer 101, né, entendeu? Eu cheguei a pensar em fazer 101, aí eu fiz um balanço, assim, tá, mas por que fazer a 101, né, porque, tipo assim, o projeto era pra 100, a 101 é pra quê? Pra mostrar que, sei lá, pra um recorde pessoal, pra mostrar que tu fez uma a mais, entendeu? Daí eu identifiquei isso, e isso estava mais relacionado ao ego. Daí eu não fiz, entendeu? Então, tipo assim, decidi não vou fazer, porque a motivação já seria outra, né? De fazer a 101, entendeu? Então, tipo, essas atitudes, assim, que eu tive que ter ao longo do ano para me blindar, assim, né? No caso, né? Bom, Gabriel, você é um cara que tem muita história para contar, e pra gente fechar esse assunto desse seu projeto das 100 maratonas, eu queria saber se dentro desse projeto aconteceu alguma coisa, alguma história que te marcou dentro desse processo, alguém que se superou, alguém que você jamais imaginava que poderia correr com você. Teve alguma coisa nesse sentido? Teve, sim. Teve uma pessoa que se tornou um grande amigo meu, né, que é o Rodrigo. Esse cara era uma pessoa, eu não conhecia ele, né, até então. A minha filha era colega da filha dele na escola, então a gente se conhecia só de eventos da escola, mesmo de pais, né. Então esse cara começou o projeto, quando eu fiz o projeto 100 maratonas, eu criei um desafio de 100 dias de atividade física, ou bicicleta, ou corrida, ou caminhada, ao longo de 2024. Então esse cara, ele é sedentário, então ele se desafiou a correr 1 quilômetro. Legal. Né, nas primeiras semanas, assim, do projeto. Enquanto eu fazia maratona, ele fazia 1 quilômetro. Então esse cara começou a correr comigo, ele saía comigo e ele fazia a primeira quadra comigo e voltava pra casa, ele fechava 1 quilômetro dele, né? E aí a gente começou a criar uma relação, eu e ele, uma parceria, assim. E aí ele começou a aumentar a distância dele, começou a correr mais tempo comigo. Aí foi 2, foi 5, aí foi 10, foi 21. E aí, quando eu fiz a maratona, acho que 88, 87, ele fez a primeira maratona dele. Se desafiou a fazer a maratona dele. Ele só não fez a 100, ele só não fez a 100 comigo porque ele foi responsável de buscar a minha esposa e a minha filha pra levar lá. E esse cara, ele não mudou só a vida dele física, assim, de atividade física, mas ele mudou o contexto de vida todo dele. Que legal. Entendeu? Ele melhorou a relação dele com a família dele, com a filha dele. Ele começou a ser um cara, enfim, mais envolvido com a família dele, porque eu sempre trouxe isso durante o projeto. Sempre trouxe a questão da família, a questão do corredor indivíduo, né? Não um corredor atleta. Eu acho que essa história que eu trago mais carinho, assim, é a vida do Rodrigo, assim, que eu vi transformar a vida dele mesmo ao longo do ano 2024. Cara, que legal, cara. É isso aí, Plateia Virtual. Palmas, é isso aí. Cara, que história, que programa, que episódio. Eu tô feliz demais e triste porque a gente tem que encerrar. E, cara, eu ficava horas aqui conversando e ouvindo mais sobre a tua história, sobre o teu projeto. Quero te agradecer, Gabriel, pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui com a gente. Muito legal mesmo ouvir a sua história. Quero muito te encontrar no lançamento do livro, lá dia 26 de março, em Barra Bonita. Vai ser legal demais correr ao seu lado aí. E, cara, eu vou deixar esses minutos finais pra você agradecer quem você quiser. Mas antes de agradecer, deixa uma mensagem final pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo, pra quem tá lendo esse trecho agora do livro. Eu vou colocar você aqui na janela principal e aí você deixa a sua mensagem pra essa galera, beleza? Bom, a mensagem que eu deixo é que existe um propósito de Deus na sua vida e busque descobrir isso. Isso com certeza vai mudar a história da tua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Existe um propósito na sua vida, busque descobrir. Isso vai mudar a história da sua vida e daqueles que estão à sua volta. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, essa oportunidade de participar desse projeto, né? Eu sou muito grato mesmo, a vida do Thiago, a todos os outros que me convidaram, o Renan, o Everaldo, enfim, todo mundo que está envolvido. E é isso, assim, podem contar comigo
pro que der e vier, né? Tô sempre à disposição aí. O projeto Sem Maratonas, ele segue, né? Porque ele vai muito além da corrida. As corridas terminaram, mas o projeto ele acaba seguindo, né? E podendo ajudar pessoas aí a mudar de vida e a transformar a sua vida e a sua história. É isso, senhoras e senhores. Palmas pro nosso convidado. Gabriel, brigadão mais uma vez, cara. Deus te abençoe aí sempre. Nos encontramos, então, lá em Barra Bonita. Para você que está escutando e ouvindo, de novo, os links que ele comentou aqui, Instagram, YouTube, Facebook, Orkut, tudo que for rede social tá marcado aqui na descrição do episódio. E a gente se encontra no próximo Transpira, Respira, Inspira. Um grande abraço, valeu, tchau! Valeu, até mais!